Como neste momento já é público, a Comissão Permanente do PSD enviou a documentação para o Conselho Nacional de amanhã, em que há uma proposta e uma alternativa relativamente à realização das eleições diretas no partido para a escolha do novo líder e para a escolha de uma nova direção. Uma proposta é 4 de dezembro e outra proposta será à volta do dia 8 de janeiro. A proposta do dia 8 de janeiro a fevereiro significa que o partido ficava outubro, janeiro e fevereiro suspenso. A proposta enfim, também deixa o partido suspenso, mas muito menos tempo. Só que, face àquilo que neste momento está a acontecer no país, com a probabilidade do Orçamento do Estado poder não passar na generalidade ou poder não passar depois no dia 26 de novembro ou 25 de novembro na votação final global, eu entendo que o Partido Social Democrata e particularmente o seu Conselho Nacional, daqui até lá, deviam ponderar muito bem se devem efetivamente marcar as eleições diretas e o Congresso para estas datas, ou se o Conselho não deve antes não marcar as eleições e adiar para um novo Conselho a reunir depois da votação do Orçamento do Estado. Eu chamo a atenção que se o Orçamento do Estado não passar, como pode acontecer pelas notícias todas que temos vindo a ver e que já era relativamente previsível há pouco tempo atrás. Se o orçamento não passar, o PSD é apanhado em plenas diretas, com um congresso a realizar em janeiro ou fevereiro e completamente impossibilitado de disputar umas eleições legislativas taco a taco. E por isso eu acho que, independentemente da proposta que fazemos, como nos cumpre fazer estatutariamente, há aqui um facto político muito relevante, que é, em parte, no interesse do PSD, mas é também no interesse de Portugal, porque eu penso que se nós tivermos eleições legislativas, os portugueses querem um PSD em condições de combater o PS e fazer umas eleições perfeitamente normais, coisa que não acontecerá e será muito difícil se o Conselho Nacional não ponderar isso. Cumprimos a nossa obrigação, fizemos a proposta, as propostas estão, as pessoas podem estudar as propostas, mas face ao que está a acontecer, daqui até lá, vai ser amanhã por esta hora, mais ou menos, um bocadinho mais tarde, eu acho que os conselheiros deviam ponderar bem a situação em que o PSD se pode meter se marcarmos as eleições. Essa pergunta, pronto, numa situação de normalidade, até podia fazer algum sentido. A questão que se coloca é que o próprio Primeiro-Ministro, em devido tempo, portanto, hoje já nem me lembro, há um ano e tal, penso eu, disse muito claramente que o Governo cai no dia em que precisar dos votos do PSD para aprovar um orçamento. Portanto, nem que o PSD tivesse essa disponibilidade, que não tem tido, mas nem que tivesse essa disponibilidade, não servia de nada, tínhamos a crise na mesma. Portanto, o PSD decide o seu voto relativamente ao orçamento numa completa liberdade, sabendo que o seu voto em matéria de crise política não conta para nada. Isso é decidido à esquerda. Quem abre uma crise ou não abre uma crise é o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, não somos nós. Justamente. Volto-lhe a repetir o que disse agora, a resposta que dei. O próprio Governo, o Governo foi o primeiro, melhor até mais, o chefe do Governo, o seu Primeiro-Ministro, foi o primeiro a dizer, há um ano e tal atrás, portanto já antes do orçamento que está agora em vigor de 2021, que as negociações eram todas à esquerda e que no dia, é que é mesmo assim, no dia em que precisasse de um voto do PSD para passar o orçamento, o governo dele acabava. Portanto, nós não temos hipótese nenhuma de resolver nada, nem que a esmagadora maioria dos militantes do PSD o quisesse, que penso não será o caso, mas não interessa. Ou seja, isto tudo é decidido entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS. Eles é que assim caminham desde 2015 e têm de resolver o problema.
eu vou reunir com o Sr. Presidente da República depois da manhã, não é? Portanto, já depois do próprio Conselho Nacional do PSD. São duas questões relativamente distintas. Portanto, de um lado, o Conselho Nacional tem de ponderar se insiste em ir para as diretas já face a esta situação, arriscando ou não, é uma coisa. Outra coisa é a reunião com o Sr. Presidente da República, que pode ter um pouco a ver com isto, mas tem fundamentalmente a ver com a questão do orçamento. E a questão do orçamento, a nossa posição é a de sempre, e é aquela de sempre, mas também é aquela que o próprio Primeiro-Ministro colocou perentoriamente. Sim, aquilo que eu entendo como seria de bom senso, não é? Seria que este Conselho Nacional, enfim, fizesse a análise das autárquicas, não marcaria as diretas e ficaria marcado um Conselho Nacional para depois da aprovação ou não aprovação do orçamento. Se o orçamento for aprovado, há condições para fazer as diretas. Se não for aprovado, provavelmente haverá eleições legislativas. Não vejo como é que um partido pode fazer eleições internas e legislativas tudo ao mesmo tempo. E por isso aquilo que eu estou a dizer é que acho, e estou a fazê-lo com alguma antecedência, um dia de antecedência, para não ser em cima do Conselho Nacional e ser tudo uma confusão, para que as pessoas até lá ponderem se é de correr esse risco ou se, em nome do interesse do partido, na minha ótica, e em nome do interesse nacional, não é de ponderar algum bom senso, acho eu, mas podem-me dar argumentos ao contrário, não estou a ver. Pois, isso não faço a mínima ideia se há isso ou não. Não faço. Eu estou a dizer aquilo que me preocupa como Presidente do Partido. Eu sou Presidente do Partido neste momento, não é? E isso preocupa-me sinceramente. Eu entendo que, tal como o Sr. Presidente da República tem dito, eu entendo que a última coisa que é aconselhável ao país neste momento é uma crise política. Eu, se fosse Presidente da República ou se fosse Primeiro-Ministro, tudo faria para evitar essa crise política. Mas deixe-me também dizer que se eu fosse o líder do Bloco de Esquerda ou do PCP, dada a responsabilidade que tenho em todo este trajeto desde 2015, não me considerava fora de responsabilidade dessa mesma crise política. Ou seja, a antiga geringonça ou a nova geringonça, o que queiram chamar. Portanto, a ligação PS, PCP e Bloco de Esquerda tem de ter o sentido de Estado para isso. Mas se não for possível, olha, o Sr. Presidente da República lá terá de decidir. Não, isso não é agora. E essas matérias é depois do Conselho Nacional. Sim. O PSD faz este ano tudo aquilo que fez, exatamente igual ao mesmo procedimento que fez desde que eu sou líder do partido. Não vamos dizer que somos a favor ou contra um documento que não conhecemos. Acho isto, há muitos partidos que fazem isso, eu acho isso uma coisa. Não consigo entender. Quer dizer, eu sou contra o quê? Não sei, mas sou contra. Não consigo entender. Ou sou a favor o quê? Mas não sei, sou a favor. Pronto. Lemos o documento, estudamos o documento, é um documento denso, que é preciso ver com a devida atenção. Sempre foi dito por todos nós uma coisa mais ou menos lógica. Um documento todo construído para agradar à esquerda é muito difícil agradar ao centro. Mas vamos estudar o documento. Mas é, obviamente, muito difícil agradar ao centro, como é lógico. Por isso digo eu que isto que estou aqui a pôr à consideração é em nome do interesse do PSD, mas é também em nome do interesse nacional. E esse é sempre aquele que eu coloco em primeiro lugar. Todos sabem disso. Até sou muito criticado por colocar sempre o interesse de Portugal em primeiro lugar e não o interesse do partido. Internamente, como sabe, há muitas críticas relativamente a isso. Mas isso eu não mudo. Desde pequenino não mudo. É em nome do interesse nacional e em nome do interesse do partido que eu acho que se deve ponderar. Mas vai haver uma reunião do Conselho Nacional, quem eventualmente achar que não, há de ter argumentos, e esses argumentos onde ter sido em consideração. Não.
Não estou convencido que vai haver mesmo a crise política, portanto não estou convencido que o orçamento passa, mas também não estou convencido que o orçamento não passa. Eu estou atento às notícias, faço a minha análise política da situação, decorrente inclusive das autárquicas, e percebo que este orçamento corre riscos maiores do que orçamentos antes das autárquicas, por força daquilo que foi o resultado autárquico. Com certeza que há outros caminhos que podem ser trilhados, como pedirá ao Sr. Presidente da República fazer, se for esse caso, se houver essa necessidade. Mas todos sabemos que um orçamento de Estado chumbando coloca, enfim, numa grande fragilidade toda a maioria que existe neste momento neste Parlamento. Volto a repetir aquilo que já disse, porque aquilo que eu já disse já vem desde 2020. O voto do PSD aqui não conta. E não conta porque o Sr. Primeiro-Ministro disse que nem que o PSD votasse a favor, 3 vezes a favor, não adiantava de nada. Portanto, nós estamos completamente livres e podemos votar o orçamento em consciência, completamente em consciência e apenas em função do conteúdo do próprio orçamento, sem olhar a outros aspectos que não têm a ver connosco. Essa estabilidade tem de ser garantida pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS. Hã? Estou a dizer que vou votar, depois do orçamento ser estudado, o seu conteúdo. E que esse voto não conta para o efeito, porque o Sr. Primeiro-Ministro já disse que votam lá como quiserem, porque o PSD não conta para este efeito. O que conta para ele é o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS, que é a maioria que nos governa desde 2015. Eu vou dizer sempre a mesma coisa destas. Eleições que legislativas? Claro. Claro. Isso é evidente. Eu sou o líder do partido. Fui o candidato a primeiro-ministro em 2019. Liderei todos estes tempo. Se amanhã houver eleições, quem é que é o candidato? Obviamente. Com certeza. Então, depois de sair das autárquicas, enfim, aí ainda mais fácil, não é? Muito obrigado.